Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Eu resolvi gravar essa explicação para vocês, o nosso conteúdo, para que vocês entendam melhor, porque a gente vai entrar numa parte de cálculo agora, então acho importante ter essa explicação minha para que vocês compreendam o que precisa ser feito. Na atividade anterior, eu enviei para vocês um material sobre soluções, né, sobre o que é solução, e alguns tipos de soluções. O conteúdo de hoje abrange ainda soluções. Vamos relembrar, então, primeiro o que é uma solução. Uma solução nada mais é do que soluto mais solvente igual uma solução. Então, para ter uma solução, nós precisamos de um soluto e de um solvente. O que seriam essas coisas? Por exemplo, vamos imaginar aqueles pacotinhos de suco que nós compramos no supermercado e chega em casa, a gente pega e vai fazer esse suco, né? De que forma que a gente faz isso? Pegamos o pozinho do suco, dissolvemos em uma determinada quantidade de água. Ou seja, nós podemos dizer que o pó do suco é o nosso soluto e que a água é o nosso solvente. Eu dissolvi determinada quantidade de soluto em determinada quantidade de solvente e obtive uma solução, certo? Então, em toda solução eu vou ter um soluto e um solvente. Soluto é a minha massa e solvente é o meu volume. Dentro disso, nós temos a concentração comum, que nada mais é do que a relação entre a massa e o volume. Ou seja, eu preciso de uma quantidade determinada de soluto e de uma quantidade determinada de volume que me darão uma solução, certo? E para calcular essa concentração, essa relação entre a massa e o soluto, nós usamos a seguinte, entre a massa e o volume, perdão, nós usamos a seguinte formulazinha: concentração igual a massa sobre volume. A minha massa, pessoal, ela sempre vai estar em gramas e o meu volume sempre em litros para calcular. Então, antes de eu usar a fórmula para resolver os meus problemas, eu preciso analisar se a minha massa está em gramas e se o meu volume está em litros. Se não estiver, vou precisar converter para gramas e litros e daí sim fazer o cálculo. Por exemplo, vamos aqui para o exemplo 1. Qual é a concentração em gramas por litros de 410 ml de solução que foi obtida dissolvendo-se 100 gramas de hidróxido de sódio em 400 ml de água? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu tenho um problema é separar os dados que ele está me dando. Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho a minha massa de hidróxido de sódio, que é 100 gramas, então já está em gramas, essa é a minha massa. Eu tenho o meu volume, que é de 410 ml. E a concentração é que eu quero descobrir. Então, eu vou utilizar a minha fórmula para fazer esse cálculo. Detalhe, o meu volume, nesse caso, está em ml. Mas para eu calcular, eu preciso que ele esteja em litros. De que forma que eu vou transformar essas ml em litros, então? Eu vou simplesmente converter, dividindo por 1.000. Então, eu vou pegar 410, vou dividir por 1.000 e vou obter a quantidade de volume em litros. Nesse caso, como ficaria? Vou utilizar a fórmula, vai ficar a concentração igual a 100 gramas, que é a minha massa, dividido por 0,41 litros. Aqui, ó, peguei 410 ml e converti em litros dividido por 1.000. Ficou 0,41. Resolvendo essa equação, eu tenho o quê? Concentração igual a 243,90 gramas por litros. Eu não posso esquecer de usar as minhas expressões, gramas por litros. Por quê? Porque eu estou calculando a minha concentração, que é a relação entre a massa e o volume. Massa em gramas, volume em litros. Então, o meu resultado vai ser em gramas por litros. Se eu estivesse calculando a minha massa, por exemplo, o meu valor final seria em gramas. Se eu estivesse calculando o meu volume, o meu resultado final seria em litros. Sempre cuidar nesses casos, tá? Exemplo 2. Uma solução de ácido sulfúrico foi preparada segundo as normas de segurança, ou seja,
e uma capela com exaustor. O químico misturou 33 gramas de ácido sulfúrico em 200 ml de água com extremo cuidado, lentamente e sob agitação constante. Calcule a concentração em gramas por litro dessa solução. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Separar os dados que o problema está me dando. O que o problema está me dando? A minha massa do ácido sulfúrico, que é 33 gramas, e o meu volume, que é 200 ml. E eu quero descobrir a concentração dessa solução. Mesmo problema da questão anterior. O volume está em ml, o que eu tenho que fazer? Converter em litros. De que forma? Vou pegar o meu valor, que está em ml, e dividir por 1000. Vai me dar um volume de 0,2 ou 0,22. Vocês não precisam, vocês podem simplificar para 0,2. Vou utilizar a minha fórmula. Concentração igual à minha massa, que é 33 gramas, dividido pelo meu volume, que é 0,2 litros, certo? Resolvendo esse cálculo, eu vou ficar com uma concentração de 150 gramas por litros, porque é a relação entre a massa e o volume. Então, a concentração sempre vai ser em gramas por litro. Nesse caso, 150 gramas por litro. Tá, pessoal? Então, cuidem sempre na hora de separar os dados, leiam o problema, separem os dados. Se estiver em ml, convertam em litros. Se já estiver em litros, não precisa converter. Utilizem a fórmula e façam o cálculo que vocês vão conseguir, não tem erro. Beleza? Então, era isso. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Fiquem bem.